Amados, abram suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 10, versículos 35 em diante. Evangelho conforme escreveu João Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Semana retrasada, nós olhamos a parte primeira aqui dessa leitura. Na verdade, nós dividimos essa leitura em duas partes. E na primeira vez que nós olhamos aqui este texto, nós meditamos no pedido de Tiago e João. Hoje iremos meditar na reação dos outros 10 apóstolos a esse pedido. Mas vamos ler todos os versículos do 35 ao 45. O nosso enfoque será versículos 41 a 45. Todos acharam? Palavra do Senhor, queridos. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade? Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 45, talvez seja o versículo-chave de todo o Evangelho de Marcos, e bem como o versículo-chave que descreve a missão do Messias. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos mais uma vez diante do Senhor, Pai, para te pedir em oração que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Concede-nos a tua graça, Pai, para que possamos compreender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tu sabes, ó Deus, o quanto dificilmente, se não para dizer impossível, nós entendermos, ó Pai, a tua palavra humanamente falando, por nós mesmos, Senhor, com nossas forças, com as nossas capacidades. Senhor, dá-nos o teu Espírito, Pai. Teu Espírito ilumine, Senhor, e torne claro o sentido da tua palavra para nós, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo o empecilho, Deus, toda a dificuldade, ó Deus, nesta manhã, na mente, no coração, Senhor amado, ó Deus, de cada um aqui presente. Qualquer empecilho que impeça, que seja um obstáculo, Senhor amado, para a compreensão da tua palavra. Ó Deus, e que pelo teu Espírito possamos todos entendê-la plenamente, claramente, Senhor. Concede-me a mim também, Senhor amado, que pelo teu Espírito, ó Deus, possa falar com clareza ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, me ajude a que eu seja bom mordomo, Senhor amado, um bom dispenseiro do Senhor, ó Deus, servindo ao teu povo nesta manhã com a tua palavra, Senhor. Ó Deus, me ajude a usá-la corretamente, Senhor amado, para a glória do teu nome. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Irmãos, este ensino que nós encontramos aqui em Marcos, capítulo 10, especificamente versículos 43, 44, 45,
é bem recorrente, este ensino de Cristo aqui é bem recorrente nos demais evangelhos. Aqui mesmo no Evangelho de Marcos, nós ouvimos este assunto na boca de Cristo Jesus. E nós aprendemos, não é, que sempre que estamos diante de repetições na Bíblia, essas repetições querem nos chamar a atenção para o ensino ali que é repetido, né? Ou seja, é importante que a gente saiba, se Cristo deu importância a este ensino aqui, é porque é importante que nós, seus filhos, seus discípulos, seus escravos, seus servos, saibamos deste assunto. Cristo reiteradamente falou para os seus discípulos que o status do cidadão dos céus não é outro senão o de escravo, o de servo. Nós encontramos algo semelhante, veja aí, capítulo 9, você nem precisa ir para tão longe na sua Bíblia, versículo 33, encontramos este ensino a partir do versículo 33 do capítulo 9, sobre quem é o maior no reino dos céus. Em Lucas, no capítulo 22, 24 a 27, mais uma vez esse assunto é tratado outras vezes, e eu chamo a atenção para o texto de Lucas em específico, porque é o último encontro de Jesus com os discípulos, ou seja, na ceia da Páscoa que Cristo, né, ali inaugura o sacramento, a ordenança da ceia, da Santa Ceia. Naquela última reunião de Jesus com os discípulos, eles trouxeram este assunto à baila novamente, sobre quem seria o maior, quem teria privilégios ao seu lado quando da manifestação do seu reino em glória. E mais uma vez Cristo precisa dizer essa regra, não é? Que quem quer ser primeiro tem que ser último, quem quer ser maior tem que ser menor, quem quer ser servido tem que servir. E por que, queridos, este assunto é importante? Porque Cristo deu importância, repito, a este tema. Porque esta igreja, porque nossa igreja precisa revisitar este assunto, porque ele é importante para nós como povo de Deus, para nós como homens que nascemos, né, segundo a natureza de Adão. Nós temos essa mania, esse costume, né, de querermos estar na frente, de querermos nos sobrepor sobre outros, de querermos ser servidos, de querermos os primeiros lugares. Na verdade, esta é a pregação, inclusive, de muitas igrejas por aí afora. Pregação que promove, né, o egoísmo. Vivemos numa sociedade egoísta, antropocêntrica, que tem o homem como centro de tudo, narcisista. As pessoas são estimuladas aí fora do mundo a satisfazerem as suas vontades, e nós não vemos muito diferente acontecendo nas igrejas por aí afora, onde o eu é estimulado, onde o ego é massageado, onde as pessoas dizem que participaram de um bom culto porque o pastor lhes disse que elas eram especiais, que elas eram a menina dos olhos de Deus, que eles que estavam ali reunidos, né, era o ponto fraco de Jesus. Ou como disse um outro mais recentemente, que Jesus era fã dos crentes, né? Ele é seu fã, ele lhe admira, o céu faz festa para você. Esta é a sociedade que vivemos, amados. E infelizmente, é isto que está se tornando a igreja de hoje, narcisista, uma igreja que se auto-admira, formada por cristãos que se auto-admiram, que se consideram mais importantes. Narciso, de onde vem o termo narcisista ou narcisismo, era uma divindade do panteão grego que se auto-admirava, que pensava mais de si, a respeito de si mais do que qualquer uma outra pessoa. Ele vivia a alimentar a sua autoestima, a sua comida era a autoestima. E é isso que vemos hoje em dia, não é? Pessoas querendo serem melhores, se sentirem melhores, serem maiores, se sentirem maiores, serem importantes, se sentirem importantes, serem bem-sucedidas. Essa é a correria de muita gente, se dar bem na vida, não é? Ser bem-sucedido.
Repito, esse modo egocêntrico tem invadido as igrejas. Prova disso são as músicas cantadas nas igrejas, não é? Ligue o seu rádio nas emissoras evangélicas. Frequente algumas igrejas, dessas modernas, dessas alternativas. E vamos ouvir lá músicas que massageiam o ego, né? Que lhe chamam de campeão, que lhe chamam de vencedor, que lhe chamam de ouro fino de Ofir, de precioso, de joia, de espelho que reflete a imagem do Senhor. Visite as livrarias evangélicas e você vai ter lá prateleiras inteiras com autoajuda, com temas que falam para o ego, que falam para o eu, pregações nesse mesmo naipe, voltadas para o bem-estar do homem, tudo relacionado, mas tudo mesmo relacionado à autoajuda. As igrejas de hoje estão cheias de Narciso, e para usar um personagem bíblico, estão cheias de Diótrefes, aquele presbítero que João denuncia na terceira carta que escreve, versículos 9 a 11 especificamente, que queria a primazia, que queria ser o primeiro entre os pares, ao que João rechaçou tal desejo, dizendo não, ele não tem a minha empatia, a minha simpatia, a minha anuência quanto a esse desejo ímpio dele de querer ser melhor que os demais. Irmãos, são passagens como essas aqui que nós nos deparamos nesta manhã, que encontramos o verdadeiro sentido da vida cristã, que é servir. Aqui nós somos vistos como escravos. Esta é a minha verdadeira identidade, esta é a sua verdadeira identidade. Somos escravos. Eu falei semana retrasada, quando olhamos esse texto aqui, né, que as nossas Bíblias em português suavizam a expressão para escravo, chamando de servo, não é? A maioria das vezes nós vimos aqui servo, mas o termo na língua original é escravo. Essa é a nossa verdadeira identidade. Nosso status como cristãos é serviço. Somos escravos e servimos. É isso que eu preciso ouvir, meu irmão. É isso que você precisa ouvir. É isso que a Igreja de Cristo precisa ouvir atualmente para a sua saúde, para a nossa saúde espiritual. Não pode ser a cultura que nos cerca, aquele a quem deve ditar o que devemos ser e o que devemos ambicionar. É a Bíblia quem faz isso. Ainda que a cultura diga, vá em frente, né? Supere, conquiste, avance, seja melhor. A Bíblia diz, sirva. Você é escravo, você é diácono, você é servo. Foi para isso que Cristo veio, para servir, e essa é a ordem que Ele dá aos seus discípulos: serviço. Essa é a verdadeira grandeza segundo o Evangelho. Nós fomos chamados para servir. Você quer ser grande? Desça um pouco mais. Você quer ter assentar-se nos primeiros lugares? Procure os últimos. Você quer ser servido? Procure servir. Este é o ensino de Cristo. Queridos, o que nós usamos para medir a importância de uma pessoa? Se você perguntar isso para uma pessoa que não é crente, ela vai dar uma lista, não é? Do que ela entende como parâmetro para medir a importância de alguém. O que é que nós usamos como padrão para estabelecer o status de alguma pessoa? Qual o padrão, eu pergunto, que você usa para dizer que alguém é realmente abençoado, abençoada por Deus? A quantia que ela tem na conta bancária, o número de empregados que ela tem na sua empresa, a quantidade de pessoas que estão ao seu dispor, o número de endereços que você tem, de veículos para se locomover, de bens materiais, de diplomas, de cursos. O que é que mede a importância de uma igreja nos dias de hoje? A quantidade de membros, onde ela está localizada,
a arquitetura do seu prédio, o que é que caracteriza sucesso, status para a igreja dos dias de hoje, o número de liderados, a fama dela na mídia, o alcance que ela tem através dos veículos de comunicação. No reino de Deus, queridos, no reino de Cristo Jesus, o mais importante é o que ele fala aqui. Olha o versículo 43, mais uma vez. Ele diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser aquele que serve. Versículo 44. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. É assim que Cristo mede a importância dos seus discípulos. É isso que qualifica o status dos seus discípulos, serviço. Olha o versículo 35 do capítulo 9, volte uma página em sua Bíblia. Ele disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último servo de todos, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. No reino de Deus, irmãos, grandeza e importância são medidas através de quantas pessoas você serve. Eu vou repetir isso. No reino de Deus, a grandeza e a importância são medidas através de quantas pessoas você serve. E eu pergunto: quantas pessoas você serve? Volte seus olhos para o contexto imediato. Veja o versículo 35, 36 até o versículo 40. Nós vimos aqui, semana retrasada, que Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu, chegaram para Jesus juntamente com a mãe deles, lá no texto paralelo a esse, no texto de Mateus capítulo 20, nos dito que a mãe deles estava ali também, fazendo este pedido a Jesus. Salomé, Tiago e João se aproximam e pedem um lugar especial, olha só, no reino de Deus. Dissemos que talvez fizeram isso por uma questão de proximidade, de parentesco, Eles provavelmente eram primos de Jesus. Salomé é provavelmente irmã de Maria. João parece nos dizer isso no final do seu evangelho. Então eles olham para o seu primo, que havia lhes escolhido como apóstolo, e diz: olha, queremos um lugar perto de você. Talvez por uma questão de proximidade mesmo em relação aos demais discípulos, porque esses dois compunham o grupo de 3 mais próximo de Jesus, Faltava Pedro aqui. Pedro, Tiago e João eram esses próximos, e talvez julgando que recebiam algum privilégio, foram ao encontro de Cristo, pediam um lugar. Jesus não promete esse lugar para eles, porque diz que isso depende do Pai. Olha o versículo aí, capítulo 10. Depende do Pai, versículo 40. É para quem o Pai preparou esse lugar, mas promete a eles que eles participariam do sofrimento de Cristo, do seu batismo, que é uma referência aqui à morte, do cálice, que é uma referência ao seu sofrimento. E de fato esses apóstolos sofreram por causa de Cristo. Tiago em específico foi morto, foi martirizado, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. João morreria de velhice, mas passaria maus bocados nas mãos dos romanos por causa de Cristo. Eles participam do sofrimento do Senhor e participam da sua morte. Mas, vejam aí, apesar disso, esses homens parecem não estar muito satisfeitos. E não estavam muito satisfeitos porque não compreendiam o caráter, não compreendiam a natureza do reino de Cristo. Nós lemos aqui na leitura que abriu a nossa reunião de adoração, em João 10, em João 18, que nós lemos Jesus falando a Pilatos que o reino dele não era deste mundo. De fato, o reino de Cristo não é deste mundo. Esses homens estavam pensando em um reino físico, literal, glorioso, Jesus reinando sobre ele e eles dois ao lado de Cristo Jesus. Um à direita com mais honra e outro à esquerda com um pouco menos, mas também com honra ao lado do Senhor.
E nós percebemos no versículo 41, olhe sua Bíblia, que este pedido, que esta atitude de João e Tiago não foi muito bem vista pelos apóstolos. Olha o que o texto diz: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago, e João. Quando ouviram estas coisas, quando ouviram isso, indignaram-se. Indignaram-se com o pedido de Tiago, com o pedido de João. Quando viram ele chegando com a mãe, próximo a Jesus, reivindicando estas posições de honra, indignaram-se, ficaram indignados. E talvez alguém possa pensar, né? Que bom que ficaram indignados com isso. Que bom que reprovaram o que é mal, esse desejo ambicioso, egoísta destes 2 apóstolos. A mesma expressão, queridos, para indignados, aqui, nós encontramos no versículo 14 do capítulo 10, quando Jesus fica indignado, vendo os discípulos maltratando crianças. Logo poderíamos concluir que era legítima essa indignação dos 10 aqui, mas será mesmo que estavam indignados com aquele pedido infantil, pueril, dos 2 outros apóstolos, irmãos? A repreensão, olha, versículo 42 e 43, até o 44, a repreensão que Jesus dá, não parece ser direcionada apenas aos 2, a Tiago e a João. Logo concluímos que essa indignação aqui, não foi uma indignação santa, não foi uma indignação correta, pela atitude infantil, egoísta, ambiciosa de Tiago e João. Esta indignação dos outros 10 se deu muito provavelmente, queridos, pelo fato deles acharem que os outros 2 estavam querendo passar a perna neles, deles acharem que não teriam esse lugar próximo a Jesus, que foi reivindicado pelos 2 irmãos, filhos de Zebedeu. E isso demonstra que a atitude também é egoísta do coração dos outros 10. Neste assunto aqui, sobre querer ser o maior, sobre querer ter honra e dignidade ao lado de Cristo, sobre sentar ao lado dele, sobre este assunto também eram culpados os outros 10. E esta indignação deles não mostrou outra coisa, senão, né, um desejo ambicioso de eles mesmos quererem estes lugares. Ficaram irritados com a possibilidade de não terem esse lugar de honra. Ficaram irritados com a possibilidade de Jesus ceder, aquecer ao pedido ambicioso daquela mãe e daqueles 2 irmãos. Queridos, a briga por posição, a briga por honra, a briga por status, não era algo incomum no meio dos apóstolos. Repito, até na última ceia eles discutiam sobre isso. Lucas 22, versículo 24 e 27, você vai encontrar isso em sua Bíblia. Até na última ceia discutiram sobre posições, sobre cargo, sobre status, sobre quem fica aonde. Como nos sentimos, irmãos, quando vemos pessoas que estão ao nosso lado se destacando? Um trabalho, por exemplo, né? Onde você vê alguém, talvez com a mesma competência que você, com a mesma formação que você, talvez você julgue até que trabalhe menos que você, assumindo uma função que você queria. Como você reage a isso? Quando alguém ocupa um cargo que você anseia, será que você fica indignado? Quando alguém se antecipa a pedir algo que você acha que deveria ser seu, você se sente indignado? Esta foi a reação dos apóstolos, dos outros 10 apóstolos. Eles indignaram-se, porque viram que havia um risco deles não terem esse privilégio que João e Tiago estavam pedindo, sentarem-se ao lado de Jesus, quando da manifestação do seu reino.
Como que reagimos quando vemos alguém na igreja fazendo alguma coisa que você julga que deveria ser você a fazer? Como nos reagimos? Como reage o nosso coração? Quando percebemos, quando achamos, julgamos que ali deveria ser o nosso lugar, mas foi ocupado por outro, ainda que entendamos que por divina providência, será que ficamos indignados? Davi orou dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. A indignação dos 10 apóstolos aqui não revelaram outra coisa senão suas próprias ambições. Repito, esses homens revelaram suas próprias ambições pelo modo como trataram a ambição de Tiago e de João. Não ficamos indignados porque achamos que somos competentes, porque achamos que temos mais tempo de serviço, porque achamos que temos mais currículo. Ficamos indignados porque somos ambiciosos. Não nos contentamos com o lugar que Deus nos deu. Esse é o grande problema. Outra coisa, amados, que nós precisamos aqui observar, antes de seguir adiante nos versículos, faltou perdão da parte dos outros 10. Estavam há tanto tempo com Cristo e não haviam compreendido os ensinos de Jesus sobre perdão. Não é estranho que eles tivessem ficado magoados. A atitude de João e de Tiago foi ruim mesmo. Jesus chamou os 12 de forma igual. Ele já havia prometido, inclusive, lugar aos 12 de importância quando da manifestação do seu reino. Isso não era obscuro a eles. Não havia dúvida sobre isso. Jesus já havia prometido que eles citariam lugares de honra, os 12, claro, com exceção do traidor, que era filho da perdição. Mas eles ficaram indignados com a atitude, porque esta atitude certamente magoou os demais apóstolos de Cristo. E, queridos, não tem coisa mais comum do que nós nos magoarmos com a atitude de alguém. Vivemos em sociedade, não somos seres solitários. Viver é isso mesmo, não é? É decepcionar-se com as pessoas, da família, da igreja, do trabalho, da escola, da vizinhança, da faculdade. E são geralmente, quando não todas as vezes, os próximos, né, que nos decepcionam, que nos magoam, aqueles a quem damos importância, até porque quem não é próximo, não é importante para a gente, logo suas ações não vão ter tanta reverberação assim. Mas esses homens precisavam perdoar Tiago e João, e não ficar com raiva deles, e não ficar irritados com eles, e não ficar indignados com eles. Deveriam perdoar as suas ofensas. Pessoas imaturas nos machucam, mas a questão é como respondemos ao machucado, como respondemos à atitude de alguém que nós não esperávamos, que era querida, que era querido, que andava tão próximo. Repito, isso acontece na família, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar onde nós nos relacionamos. E seria a prova de grande amadurecimento dos outros 10, se eles, apesar de ficarem chateados, irritados, eles ignorassem isso e perdoassem a ofensa, que foi aquele desejo sectário, de Pedro, de Tiago e João, que foi aquela ambição sectária, de desprezo, inclusive, pelos demais amigos, apóstolos, irmãos. Perdoar os pecados, queridos, é marca de amadurecimento espiritual. Deveriam ter feito isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, capítulo 4, versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Perdoar não significa que você apoia as ações da pessoa, não é? Não quer dizer que Tiago e João estavam certos, mas eles precisavam do perdão dos outros 10. Perdão nem sempre significa reconciliação.
dar um exemplo, né? Um pai abusivo, um filho deve perdoá-lo, mas não quer dizer que o filho deve voltar, né, a morar com ele, porque ele é um risco, é um pai abusivo. O perdão significa que você entendeu a obra de Jesus e o amor de Deus por você. E era isso que os 10 precisavam, mais do que tudo, né? Mais do que indignação, mais do que disputa, mais do que briga pelo lugar, precisavam perdoar a atitude de Tiago e de João. Mas seguindo, veja o versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será este que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será esse servo de todos. Como nós vimos semana retrasada, Jesus está no caminho de Jerusalém, estava descendo para cumprir com a sua missão, com o seu propósito. Sim, a missão de Cristo ao vir à terra era morrer. Estava próximo e ele viu necessidade de, enquanto se aproximava, mais uma vez tratar deste assunto, querer ser compreendido sobre esta regra, sobre esta máxima do reino dos céus, que é o inverso, né, da regra do mundo. Quem quiser ser servido tem que servir, quem quiser ser primeiro tem que ser último. Esse é o grande contraste da vida cristã em relação à vida no mundo. Ele para um pouco aqui na sua jornada rumo a Jerusalém, e ele fala que os discípulos precisavam aprender isso definitivamente, e agora ele traz ao conhecimento dos discípulos algo que eles sabiam, que os governadores têm poder e dominam as pessoas porque têm poder, e que os maiorais exercem autoridade sobre as pessoas porque são maiorais sobre elas. Ele pergunta: vocês não sabem disso? Sim, vocês sabem. Talvez vocês não saibam muitas coisas, não saibam perdoar, né? Talvez vocês não saibam, né, que quem quer ser primeiro no meu reino tem que ser último, mas uma coisa eu sei que vocês sabem, disse Jesus: vocês sabem que os governantes exercem autoridade sobre vocês, exercem domínio porque têm poder sobre vocês. E no reino de Deus não existe isso. No reino dos homens, sim, o poder é exercitado através do autoritarismo. Você sabe como é que Pilatos governa vocês? Você sabe como Herodes governa vocês? Você sabe como vocês têm sido governados pelos reis ímpios que vieram até vocês? É provável que vocês lembrem as histórias de Antíoco Epifânio, que ele fez aí no meio de Jerusalém, aos vossos pais. E ele poderia voltar, né, e voltar até chegar a Faraó. Vocês sabem como eles exercem autoridade sobre vocês que são governados por eles. Eles são autoritários, são dominantes, se autoproclamam deuses, e é assim que é o reino dos homens, irmãos. Ele é gerenciado com autoridade, com poder. Os homens querem ser servidos pelos outros. Basta olhar, né, como é que funciona o exercício do poder, ainda que estejamos numa democracia, onde, segundo a expressão, né, democracia, o poder é do povo. Apesar de, nas primeiras linhas da nossa Constituição, está escrito que o poder é do povo e emana do povo. Mas a gente sabe que as coisas não são assim, por aqueles que estão investidos de autoridade, são autoritaristas, autoritários. Jesus disse: vocês sabem como que governam os poderosos sobre vocês, mas não será assim no meu reino. Eles querem ser servidos, mas vocês não, vocês deverão servir. Esta é a regra, este é o anseio que todo cidadão do reino dos céus deve ter sobre o seu coração. E aí eu pergunto, irmãos, como é que exercemos a nossa autoridade? E de alguma maneira exercemos alguma autoridade, não é? No trabalho, em casa, como pais de famílias, mães
com seus filhos. De alguma forma exercemos autoridade na igreja. Como exercemos a nossa autoridade? Como os empregados nos veem? Como os funcionários da empresa que nós exercemos sobre eles autoridade nos veem? Nos veem como os demais patrões, líderes, gerentes, administradores, supervisores, mundanos? Somos iguais a eles nesse ambiente? Como agimos em casa, como pai, como cabeça do lar? Como exercemos nossa liderança? Somos maridos que servem, que não servem e que dominam como pagãos, como os maridos pagãos fazem? Como nossas esposas nos descreveriam? Mães, como seus filhos descreveriam vocês? Como temos exercido a nossa autoridade em nossos filhos, de forma autoritária, de forma abusiva? Como exercemos nossa autoridade na igreja? Como as pessoas nos veem, nós, líderes aqui da igreja, como alguém que quer ser servido ou como alguém que serve? Como que os pastores têm exercido as suas responsabilidades na igreja, a sua autoridade? Como exploradores, como dominadores, ou de forma compassiva, ou como servo, ou se baixando muitas vezes, né, e lavando os pés, enxugando os pés com a toalha daqueles a quem devemos servir de fato, que estão sob nossa responsabilidade? Jesus disse, olha o versículo 43, mas não será assim entre vós, mas entre vós não é assim. Ele diz, muito pelo contrário. Esta é uma das frases revolucionárias, irmãos, do reino de Deus. As expectativas naturais da sociedade, né, são revertidas aqui. A liderança aqui agora é caracterizada pelo serviço. O líder, segundo Jesus, é aquele que serve. O líder, segundo Jesus, é aquele que é escravo do liderado. É aquele que é diácono do liderado. Será que nós compreendemos isso? Pastores aqui, diáconos aqui presentes, líderes aqui presentes. Essa é a característica do servo de Deus. E isso, repito, começa aqui, mas se estende para todos os nossos vínculos sociais. No seu trabalho você precisa ser um escravo dos outros, um servo dos outros. Na sua família você precisa ser um servo, um escravo dos demais. Na escola, na faculdade, aonde você estiver. Repito, o grau de importância que você terá no reino de Deus será equivalente ao quanto de pessoas você serviu aqui nesta terra, aqui neste mundo. Amados, o ensino de Cristo aqui, né, esse ensino de Cristo aqui não é um ensino que desautoriza a liderança humana. Não, Cristo não está pregando aqui uma anarquia. Não é isso. Não é que não devamos ter prefeitos, governadores, presidentes, primeiro-ministro, rei. Não é que não devemos ter pastores nas igrejas, gerentes nos trabalhos, né? Supervisores, pai, mãe, professor em sala de aula. Não é isso que Cristo está ensinando aqui. Não está ensinando, repito, uma anarquia eclesiástica, uma anarquia social. Não é uma pregação em favor, né, de um não governo, porque isso não se dá no experimento, né? Qualquer experimento feito nesse sentido vai demonstrar a falência de tal proposta. Não dá para ser igual em casa, pai, mãe, filho, né? Não dá para ser igual aluno, professor. Não dá para ser igual, né, dono de uma empresa e o faxineiro dela, né, supervisor, gerente, carregado e o peão, como diz lá no ditado. É necessário haver liderança. Em alguns lugares, hierarquia.
Mas a questão aqui é como temos servido, como temos exercido a nossa autoridade sobre os pastores. Jesus diz: lembrem-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Hebreus 13, versículo 7. Tessalonicenses 5, 12 a 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vós, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Repito, não é uma pregação contra uma anarquia eclesiástica. Não, ninguém é servo de ninguém, é líder de ninguém, ninguém está sob a autoridade de ninguém, não é isso. Olha aqui, várias passagens das Escrituras, poderíamos aqui passar amanhã citando vários textos onde a autoridade, né, onde se destaca, né, algumas pessoas, entre outras, quanto da liderança eclesiástica. Paulo, inclusive, disse que era bom que alguém desejasse ser pastor, bispo. São expressões diferentes para se referir à mesma pessoa. Uma boa função deseja, 1 Timóteo 3, versículo 1. A igreja necessita de líderes, sim, é verdade, para governá-la. Mas entendamos aqui como devemos exercer esta nossa função. Pedro diz na sua carta, vamos dar uma olhadinha, 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5, versículos 1 em diante, Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros, que é a mesma expressão para pastor, quer dizer, que é uma expressão diferente para a mesma função. Pastor, presbítero, bispo, são termos diferentes para se referir à mesma pessoa da igreja. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Olha só, pastoreai. O que é que o presbítero faz? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Versículo 5. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É assim, sem tirania, sempre sem abuso, não de forma abusiva, mas humildemente. Olhem só, o texto não acaba no versículo 4, continua: humilhai-vos, vós, presbíteros, pastores, de forma humilde exerça a sua liderança, sirva uns aos outros. Os mais jovens aqui, os pastores, presbíteros mais jovens, submissos aos mais velhos, respeitosos com os mais velhos. Essa é a liderança que agrada a Cristo, irmãos, que deve marcar o nosso serviço no reino de Deus. É nobre que nós desejemos os primeiros lugares no reino dos céus, mas pelos meios de Deus, nos termos de Cristo, servindo. Busque ser importante no reino de Deus, suplique isso com graça, suplique isso pela graça de Deus, suplique o favor de Deus, para que você seja primeiro no reino de Deus. Mas a regra de Deus é: quem quer ser primeiro tem que ser último.
Quem quer ser primeiro tem que servir. Como se torna primeiro no reino de Deus? Cristo ensina, sendo escravo, sendo servo dos demais, sendo diácono. E eu não estou falando necessariamente daquela função eclesiástica, do ofício eclesiástico, mas sendo servo dos demais. Ser escravo de todos, disse Jesus, sendo escravo de todos. Volte lá para Marcos 10, versículo 43, versículo 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Irmãos, não é só servo dos irmãos da igreja, olhem só, servo de todos. Para que a gente não confunda aqui as coisas, essa expressão servos de todos não significa que você deve fazer coisas contra a sua convicção, coisas que vão contra os mandamentos de Jesus, apenas para agradar as pessoas. Não significa, repito, você abrir mão de suas convicções apenas para agradar as pessoas, descumprir os mandamentos e de contra o mandamento de Deus apenas para agradar as pessoas. Qualquer tipo de escravidão a alguém, nesses termos, nos colocará numa condição de não escravidão de Cristo, nos colocará numa condição de repugnação à escravidão a Cristo. Um exemplo bíblico disso é em Corinto, não é? Onde as pessoas diziam que era de Paulo, de Apolo, de Pedro, queriam servir, fazer a vontade de homens, no lugar da vontade de Deus. Não é isso que a frase está dizendo aqui. Ser escravo de todos é reconhecer que somos escravos de Jesus Cristo, fomos comprados por Ele, pelo sangue dEle, do mercado de escravos, né? Estávamos escravizados pelo pecado, por Satanás, por este mundo, e Ele nos redimiu, nos comprou e nos fez seus escravos. Éramos escravos das trevas, agora somos escravos dEle, e uma vez sendo seu escravo, somos escravos uns dos outros também. Esse chamado ao serviço, a ser servo, esse chamado à escravidão, é um chamado que começa verticalmente, mas se estende também horizontalmente. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19, porque embora seja livre de todos, disse Paulo, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Ser escravo de Deus, irmãos, tem implicações claras aqui. Ser escravo de Deus é ser escravo do meu irmão, é ser servo do meu irmão. Eu tenho servido aos meus irmãos, você tem servido aos seus irmãos, temos servido uns aos outros, temos servido aos de fora, porque Cristo disse, escravo de todos. Como podemos servir os de fora? Se não pregando a palavra, se não anunciando o Evangelho, se não fazendo de tudo para alcançar a todos, como Paulo aqui disse que fez-se escravo para ganhar o maior número possível de pessoas. Temos feito obras sociais, né, que está dentro do serviço àqueles que não são da fé. Como posso ser escravo na igreja, servo de Cristo dentro da igreja, fazendo as minhas responsabilidades, cumprindo com as minhas obrigações, confessando Cristo como Senhor no meio dos demais seguidores de Cristo. Eu tenho servido a igreja de Cristo, você tem servido a igreja do Senhor Jesus? É impossível, irmão, ser escravo de Cristo e não servir ao meu próximo. Você tem se esforçado para servir a sua igreja local? Como você pode servir a sua igreja local? Eu posso servir a minha igreja local procurando saber as necessidades do meu irmão. Eu posso servir a igreja local ajudando a socorrer aqueles que estão enfermos, visitando os que
estão afastados do Evangelho, visitando aqueles que estão doentes, ligando para aqueles que estão ausentes, mandando uma mensagem para saber como que está, né, o meu irmão, a minha irmã, da forma como nós temos hoje modernamente, né, pelas redes sociais mesmo, procurando saber se precisa de alguma coisa, chegando mais cedo aos cultos, ajudando, né, na organização das atividades de culto, cuidando e zelando pelo patrimônio da igreja, socorrendo cada um nas suas muitas necessidades. Às vezes não é uma necessidade material, mas todos nós temos necessidades. Certamente alguém que está do seu lado, ou que não está aqui nesta manhã hoje, tem uma necessidade socioespiritual, psicológica, material, física. Temos socorrido os nossos irmãos. É do nosso interesse aqueles que estão desempregados, temos nos interessado por aqueles que estão acamados, por aqueles que têm demonstrado, né, estarem presos ao pecado, aqueles que abandonaram as suas congregações. Temos nos interessado por esses, queridos. É assim que nós servimos a igreja local, servindo as pessoas. Olha o versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem veio para ser servido, melhor, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repito, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui nós temos, né, finalizando, o grande exemplo de serviço. Jesus aponta para si mesmo e se apresenta como um referencial, como um modelo de perfeito servo. Cristo é o paradigma do escravo, do servo, daquele que veio não para ser servido, mas para servir. É com ele que nós aprendemos. É com ele que nós precisamos negar, né, essa loucura que nós vivenciamos na sociedade atual, de as pessoas estarem correndo atrás do seu sucesso, da sua felicidade, né? Sucesso e felicidade estes que são traduzidos pelo ter, pelo ser alguma coisa ou alguém conhecido, por exercer primazia entre os demais, por ter status, por ter fama, por ter reconhecimento. Cristo nos chama para servir. Ele diz: eu sou o modelo do serviço. E ele, veja só, se apresenta como um escravo, mas ele é o próprio Filho do Homem. Ou seja, ele está assumindo que esse título aqui, né, do Antigo Testamento dado para o Messias, um título de autoridade, que esse título significa o título de servo, que este Messias é um Messias servidor, é um Messias escravo. Ele é o Filho do Homem, ele é o servo sofredor lá de Isaías. Ele é o Filho do Homem de Daniel, que apesar do seu poder, da sua honra, da sua autoridade, e esse título refere-se a essas coisas, ele veio para servir. Veio para servir. Até mesmo, queridos, a pessoa de maior honra, de maior status, de maior poder, de maior soberania, de maior exaltação, de maior domínio, veio para servir e não para ser servido. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, Paulo vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois sendo achado na condição de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas achou-se na forma de servo, e sendo servo foi o mais humilde dentre todos. Versículos 5, 6, 7 e 8. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Versículos 9 e 10.
devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, que apesar de ser Deus, de ser achado em forma divina, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas preferiu ser servo, preferiu vir para servir, um serviço que lhe levou à morte, um serviço sacrificial. Jesus nos diz, irmãos, para tirarmos os olhos do mundo ao nosso redor, que paremos de olhar, né, as grandes lideranças do mundo, os famosos da terra, para que olhemos para ele apenas. Não queiramos ter os nossos nomes gravados, né, nos umbrais da história, como sendo o grande, o importante, a importante, mas olhemos para Cristo, o Supremo Deus, que se fez escravo, se fez servo, para formarmos seus servos, seus escravos. Olhe para Cristo, olhemos para Ele, como foi que Ele andou, até no momento, e eu volto à leitura de João 18 mais uma vez que fizemos, até no momento que foi instado a revelar se era divino, se era real, se ele era de realeza, ele ficou calado, ele não tinha usurpação alguma, na verdade ele foi zombado sobre sua realeza, né? E colocaram a coroa de espinhos, cobriram com um manto de púrpura, colocaram um cajado em suas mãos, e zombaram sobre sua real natureza divina. Ele é rei, ele é Deus, ele é Senhor, mas ele veio para servir, ele veio como um escravo, como um servo, ele foi humilhado, ele fez a vontade do Pai, ele serviu as pessoas, curando, alimentando, fortalecendo, salvando, libertando. Ele foi crucificado, ele lavou os pés dos discípulos, e ele disse que era assim que nós deveríamos fazer, agir também, se quiséssemos ter parte com ele. Ele é o exemplo de liderança, o exemplo supremo de liderança. Você quer ser um líder? Jesus é o modelo. Você quer exercer bem a sua paternidade, a sua maternidade, a sua liderança no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja? Cristo é o referencial, Ele é o modelo. E eu concluo dizendo: busque uma posição de proeminência no reino de Deus, busque estar pertinho do trono do Cordeiro, busque ser o primeiro, mas sigamos as regras que são estabelecidas por Cristo para tal propósito, para tal finalidade: serviço. Sirva fora da igreja, sirva as pessoas no seu trabalho, sirva as pessoas na escola, use da sua liberdade, como Paulo fez, para servir. Sirva na igreja, sirva o corpo de Cristo. Repito, visite pessoas doentes, ligue para elas, mande mensagem, pergunte se há alguma necessidade, ore pelas vidas. Isso não é função apenas do pastor e dos diáconos da igreja, mas de cada crente. Cada um de nós somos servos chamados para servir. Não dê desculpas, não diga que não tem carro, né, que tem casa para cuidar, que tem criança pequena. Não tem desculpas, não dê desculpas, sirva ao Senhor. Só servindo a Deus, queridos, é que iremos refletir a verdadeira identidade de Cristo. Só sendo escravos de todos é que nós seremos bem-vindo ao reino de Deus, no reino de Deus. Que o Senhor nos conceda graça para entendermos aqui essas verdades, que o Senhor nos conceda o desejo, né, de ir na contramão, né, disso que se estabeleceu como norma e padrão no mundo, que é o antropocentrismo. Que Deus nos ajude a nos libertar dessa ideia, né, de que o homem deve estar no centro de tudo e que nós devemos ser o centro de tudo, de que devemos buscar o nosso bem-estar, o nosso sucesso, a primazia entre os demais. Essa vaidade, né, de apresentar
nossas credenciais, nosso currículo, nossos títulos, nossa importância. De olhar para si, como diz uma certa música, não é uma música antiga, e achar que estamos cumprindo o nosso papel no belo quadro social. Não, o nosso papel aqui no mundo é servir. Ainda como presidente da República, como general no Exército, ainda como um prefeito de uma cidade, ainda como um dono de uma empresa de sucesso, ainda como pastor de uma mega igreja, ainda como profissional de ponta. Seja servo, não queira ser servido, não queira ser visto dos homens, não tenha a ambição de Tiago e de João, não tenha a ambição dos demais apóstolos que queriam a mesma coisa e se dignaram por isso, porque achavam que estavam sendo passados para trás. Desejemos o que Jesus abraçou como missão: servir, ser escravo, ser servo, que essa seja a nossa ambição. Não estamos falando aqui, repito, nada que pareça-se com anarquia, pelo contrário, no reino de Deus há ordem, e para haver ordem é necessário ter autoridades, mas que sejamos autoridades, que exerçamos a nossa autoridade com humildade, e demonstremos a nossa humildade no serviço para com o outro, que não tenhamos de nós, como diz Paulo aos Romanos, que não tenhamos de nós uma impressão maior do que de fato nós somos. Não se julgue mais do que de fato você é. Pelo contrário, tenha o seu irmão por estima, por mais estimado que você. Essa é a regra no reino. Essa é a regra no reino. Olhe para o seu irmão e o perceba, e o receba, e o trate como sendo superior a você. Esteja pronto a baixar, a lavar os pés dele, a enxugar com toalhas, e assim nós estaremos nos identificando, com aquele que nos chamou, com o Cristo que serve, com Deus que assume, que toma para si, que se veste de escravo, que se veste de servo, para servir aqueles que iam herdar a salvação. Que o Senhor nos ajude nisso, amados, em nome de Jesus. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Nosso Pai, Tu sabes, Senhor amado, que são tão difíceis essas palavras, Senhor, para dizê-las e para ouvi-las, porque por natureza, Senhor amado, nós queremos, Senhor, a primazia. Por natureza, Senhor amado, nós somos narcisistas, queremos o nosso bem, independente de tudo e de todos, queremos satisfazer nossas próprias vontades. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda, Senhor amado, a negar o nosso eu, nosso ego, a sufocá-lo em nome de Cristo e em favor dos nossos irmãos. Nos ajude, Senhor amado, a não querer, a não desejar sentirmos melhores, maiores, mais importantes, mais bem-sucedidos, mas seguindo a lógica contrária deste mundo. Senhor, nos ajude a servir, Senhor. Ainda que esse serviço, Senhor amado, ó Deus, nos legue o anonimato, que sirvamos, Senhor amado, em nome de Jesus. E oxalá e tomara, Senhor amado, que o nosso serviço para Ti, ó Deus, seja desconhecido de outros. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, enche os nossos corações, Senhor amado, de voluntariedade, enche os nossos corações, Senhor amado, de compaixão, de empatia, enche os nossos corações, Senhor amado, do desejo de sermos últimos segundo o mundo, de sermos os menores segundo o mundo. Sabemos, Senhor amado, como os governadores exercem as suas autoridades, sabemos como os maiorais exercem os seus poderes. Eles fazem com domínio, eles fazem para ser servidos, e não queremos isso para nós, Senhor.
Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Tira todo o desejo carnal, egoísta, mundano dos nossos corações, Senhor amado. E nos fazes desejar, Senhor, aquilo que importa no reino. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus.